Hoje eu vim te fazer uma pergunta. Como que está o seu negócio? Como está a sua gestão administrativa? Você já parou para pensar que muitas das vezes o negócio não é só o lucro? Como equilibrar, né, o seu bem-estar, a sua inteligência, a sua gestão, o seu planejamento, a sua vida com todas as adversidades que a vida de um empreendedor tem? Esse programa hoje vai falar sobre isso. Hoje nós vamos falar para você um pouquinho para lidar, para compreender e às vezes até para elevar a sua empresa para o próximo nível. E entre esses negócios hoje em dia, né, para a gente começar com um dos temas mais comentados, a gente começa com a inteligência artificial. Então, assim, é hoje uma ferramenta grandiosa para o pequeno, para o médio e para o grande empresário para poder otimizar processos. Como que vocês me dizem hoje que vê essa evolução tecnológica? Uma mudança completa no mercado em várias esferas. É difícil até prever como um todo como é que vai ser isso, mas vai mudar muita coisa, já está mudando e muito rápido, né. Você tem empresas contratando substituindo funcionários por robôs, já está acontecendo. A IA, os próprios chats GPT, Manus também, que é bem interessante, traz umas coisas diferentes, que possibilita fazer trabalhos que você gastaria horas ou dias para fazer em questão de minutos, assim. Hoje chega a otimizar processos, né, nós temos hoje linhas de produção, digamos assim, de pronto entregas que eles já robotizaram, Já. plataformas que já robotizaram, né. Mas e o funcionário? Porque é o seguinte, se a gente está sendo substituído, porque você tem hoje como otimizar. Às vezes funções que demandavam 3, 4 pessoas, hoje um programa, através de um único clique, você já tem a solução. Por exemplo, uma correção de uma foto. Demorava-se horas para fazer isso no Photoshop. Hoje não mais. Hoje você vai ali, pronto, a mágica acontece. E como fica essa equipe? Porque gerir uma equipe não é fácil, liderar não é fácil, mas e lidar com esse medo que as pessoas têm de não se qualificarem e com a equipe que nós temos hoje dentro das empresas? É, bom, primeiramente é uma alegria estar aqui, né, com vocês hoje nesse podcast, né, e as pessoas vão ter que se qualificar mais. Então eu acho que isso aí, olhando por um prisma evolutivo, né, a IA veio para obrigar a todos nós a nos aprimorarmos. Porque a gente, querendo ou não, nós somos, seres, né, mais evoluídos, né, nós somos uma raça humana, nós temos a nossa capacidade de raciocinar. Então, a questão do do da performance humana, ela vai ditar muita coisa por aí. Inclusive, há negócios que ainda vai precisar muito do contato físico, do contato humano, da fala humana, né, da perspicácia humana para lidar com as coisas. Embora há muitos negócios também que são, bem automáticos, né, alguns sistemas de compra, mas o aprimoramento vai ser praticamente obrigatório. E é interessante também quando a gente fala de liderança, porque agora a gente está falando sobre o operacional, né? Que ele está sendo substituído, mas a liderança também precisa estar ligada nisso. Também precisa acompanhar o processo, porque o que faz uma diferença numa empresa é essa liderança. E para um líder ter um segmento, ele tem que ter o quê? O planejamento. Ele tem que conhecer a empresa a qual ele está ali. E ele tem que ter também um controle, né? O autocontrole para lidar com as adversidades do negócio. Então, por exemplo, você às vezes faz uma campanha e essa campanha não traz o devido resultado. Como eu vou conseguir fazer o contrário? Como que você vê, Washington, um potencial, uma forma que um líder hoje pode sobreviver nesse mercado tão competitivo e fazer o diferencial para sua empresa? Não tem como ficar fora mais dessa parte de digital e IA, não tem como.
Ele tem que todo mundo precisa estudar isso hoje em dia, todo mundo. Tá tudo mudando muito rápido, não é como ficar fora. Como ele aprimorar? Estudando, se capacitando, não tem muito o que fazer, fora disso, né. Só que tem que ter esse foco de conhecimento de IA, porque as coisas vão mudar rapidamente num tempo que a gente nem percebe. E além do próprio IA, como que você identifica para nós um bom gestor? Um bom gestor, aquele que consegue fazer o mecanismo empresarial funcionar e dar resultado. Porque no final das contas uma empresa é um mecanismo de muitas pessoas em harmonia trabalhando, dando resultado. E o gestor que vai direcionar esse processo todo, direcionar as pessoas aí dentro que trabalham nesse aspecto. Um gestor, digamos, que não está apto para a função, o que que ele pode acarretar de negativo para a empresa? Porque muitas pessoas, delegam, né, ele fala: "Olha, eu sou o proprietário, mas eu estou delegando", e não acompanha. E não é bem isso, porque o dono do negócio, ele não vai ficar sem participar do negócio, porque a partir do momento que ele está fora, só delegando, delegando, ele simplesmente perde as rédeas de uma situação. Sim. E, se ele também não delegar, o negócio também não cresce. Então a gente precisa de um ponto de equilíbrio entre o dono da empresa e o gestor, porque o mau gestor, consequentemente, pode afundar. Mas qual a posição do dono desse negócio, desse líder principal, desse CEO? Ele tem que trabalhar em sistema de follow-up, né, que a gente chama o tempo inteiro, o acompanhamento. Ele tem que, a partir do momento que ele acho que primeiramente a comunicação ela tá acima de tudo, né. Sim, Então ele se um gestor que se comunica, um gestor que tem uma fala, não é só aquele que saúda as pessoas, que dá bom dia e tal, mas aquele que tem uma fala livre, aquela pessoa acessível, né, porque quando você faz isso, as pessoas se sentem à vontade de estar perto do trabalho, né. Então o que que a gente faz? A gente cria estratégias, conversa com as pessoas, né. Há também o intuito da liberdade de se fazer, hum, se permitir que as pessoas façam, nos desligar também de algumas atividades para que a pessoa, né, para que os colaboradores possam mostrar, né, as suas competências e mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda são controladoras. Então tem aquele problema da pessoa que não quer fazer, que quer saber de tudo, quer dar os mínimos detalhes, quer fazer, quer que o outro faça do jeito que ele quer, se fosse ele fazendo. e não é assim que funciona, né? De jeito Porque a gente tem que focar no resultado. nenhum. E cada um usando a sua linha de trabalho, otimiza-se muito mais rápido que eu ter que aprender. Obviamente a gente vai orientar. Mas quando eu falo aprender, é o seguinte, aprender a fazer do meu jeito, não é isso. O aprender a executar é muito diferente. Então, vamos dar um exemplo simples hoje, né? A gente está numa região de rede hoteleira. Então, você pode muito bem pegar a sua equipe e treinar a sua equipe para receber. Então, eles vão receber os turistas, eles vão receber as pessoas de maneira a ser o primeiro contato naquele estabelecimento e fazer com que a pessoa fique bem, se sinta confortável, então ela tem um primeiro impacto. Mas necessariamente, a maneira que uma pessoa vai receber um turista é diferente da maneira qual eu quero treinar. Então, permitir também uma certa liberdade à equipe faz com que a equipe tenha um ambiente harmônico, um ambiente saudável para se trabalhar. E hoje em dia as pessoas não estão tendo isso. Mas pode permitir a liberdade desde que não perca a identidade da empresa. Correto, Tem que ter a correto. identidade da empresa aí. Porque se perder a identidade, a empresa deixa de seguir aquele padrão, ela Sim, ela começa a se misturar, porque aí você tem uma rede, cada um tem uma linha de trabalho. Então é o direcionamento. sim. Então o planejamento é o essencial para qualquer empresa, o direcionamento é importante para o crescimento. Para onde eu quero ir? Porque se você cresce desenfreado, você quebra. Verdade. E se você não planeja para crescer, você quebra. Porque nós temos hoje, no Brasil, uma situação que, para ser empreendedor, é difícil. É difícil abrir uma empresa, é difícil as questões dos impostos. Então, o que que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Planeja. Consulte uma contabilidade. Busque um sistema que pode te ajudar a conhecer, desenvolver, por exemplo, o Sebrae.
que proporciona vários cursos, ou capacite você mesmo com outros empresários. Ah, eu quero abrir uma pastelaria. Vou lá na pastelaria do cara e vou perguntar para ele: meu amigo, dá licença, posso entender melhor o negócio? Por que não estudar? Tem que estudar. E as pessoas às vezes vai na bronca, né? Vai no empurrão, porque a vida simplesmente me mandou embora e eu falei: o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir uma loja. Mas adianta eu abrir uma loja de cobertores, por exemplo, de mantas grossas, na onde tem 40 graus todos os dias? Não vai dar. Não vai dar, né? O que você me diz a respeito desse planejamento? Como ele deve ser feito? Empreender é uma coisa, não é tão organizado quanto parece, não. Porque você faz um plano, é até um pouco caótico. Dá muito erro, sai muita coisa errada. Isso é constante. Se o cara não gostar de lidar com erro e com problema, não tem empresa. E se não gostar de trabalhar também, não tem empresa. Sai fora. Quando começar a montar, vai trabalhar muito, mas é muito. Você pode pensar em 12 a 17 horas, às vezes, de trabalho. Mas não esqueça da família, gente. Cuida da família, porque sucesso sozinho não é sucesso. Nunca esqueçam disso. É, Então, em relação ao negócio, tem a dimensão do negócio. O tipo de negócio, se você tem a dimensão que você dá a ele, é que vai determinar o resultado dele. E isso tudo está aqui. Você tem que ter a visão do processo. Primeiro você constrói aqui, depois você constrói externo. E não tem como estudar vivência. Umas maneiras de aprender negócio é vivenciando aquele negócio. De até aprendendo em outro lugar, aprendendo com terceiros, trabalhando para os outros. Pra você ter um pouco de know-how prático daquilo. Porque só teoria não vai te dar a vivência de um negócio, como ele funciona de verdade. A resiliência, ela faz um bom empreendedor, né? Não, Porque ele vai tem ter que que ser- estar a todo momento lidando com a diversidade. Tem que ser resiliente, tem que querer muito empreender. Porque não é fácil. Não é uma coisa assim que você fala: "Nossa, eu vou montar uma empresa, não vai dar certo", não, vai dar errado muita coisa, é caótico sim. E você tem que saber lidar com isso, saber superar o processo, aprender coisas novas todo momento, superar etapas dos processos, para que sua empresa cresça. E a dimensão que você dá ao negócio é o tipo de negócio que você vai criar. Até onde você quer uma empresa que vende quanto? 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000? São propostas diferentes de negócio. Onde vai encontrar esse negócio? Vai ser numa rua, precisa de público, precisa de ponto de ônibus próximo, é só um depósito guarda mercadoria, a logística das empresas que trabalham com você vão chegar ali, que tem processo que a logística não chega até ali. É toda empresa que busca exatamente qualquer lugar. No fundo, quase sempre é assim, mas não é sempre que é assim. A gente conhece casos que já aconteceu isso. Então, essa dimensão tem que ser criada e tem que querer muito, tem que realmente pegar o negócio com vontade e executar. A gente poderia dizer que existem perfis, por exemplo? Tem gente que nasceu para liderar? O que você me diz disso? Existe. Eu acho que existe todo um aspecto vocacional, né? Uhum. Então, otimismo, a pessoa tem que ter otimismo. Porque todo problema, ele tem que vir acompanhado de uma solução. Então, se eu pensar num problema, eu não posso estar com a minha mente focada no problema. Então, todo problema, eu tenho que ter um degrauzinho para me pular rápido, para saber o que eu vou fazer para lidar com aquele problema, Sim. tá? Então, assim, quando a pessoa ela evolui em negócio, né, de forma admirada até por outras pessoas, a primeira coisa que as pessoas dizem é o seguinte: eu jamais faria um negócio desse. Isso significa que a gente está no caminho certo. Porque quando você faz uma coisa que todo mundo fala assim: é tão fácil fazer isso, seria bom. É porque você é o que você falou, o Ashton falou assim, bem sabiamente. Você tem que ser, bom, eu diria que é ser fanático até. Obcecado. Você tem que ser obcecado. A gente lembra logo do Cristiano Ronaldo treinando, Ronaldinho Gaúcho treinando. A gente lembra desses jogadores de futebol, o pessoal das Olimpíadas. Eles treinam horas e horas, né? O Oscar Schmidt tentava fazer 1.000 cestas um dia, no final do treino. Então são coisas que você tem que praticar arduamente. Tem que ser muito existente. Não estou sendo pessimista, N queria dizer: mas gente, então é difícil, eu vou desistir". É fortalecimento. Eu vejo como fortalecimento, porque quando a gente consegue mostrar para as pessoas que quanto mais forte você for, quanto mais resiliente você Sim. viver a sua vida, com mais determinação,
abrindo mão de certas situações, você cria hábitos, você cria uma rotina, você se empenha. E o que que é o resultado disso? O sucesso. Sim. Por que que hoje Cristiano Ronaldo é uma referência? Porque ele abdicou de certas situações, treinou, se dedicou e se tornou uma referência. Então, todos nós somos capacitados e aptos a concluir grandes feitos. Sim. Todo mundo. O exemplo de uma grande pessoa hoje no Brasil, que o cara começou vendendo água. E ele fez um grande negócio no Brasil porque era a oportunidade que ele tinha. E é renomado e é um exemplo para muita gente de que, aonde eu tô, se eu só posso comprar uma garrafa de água, então eu vou comprar uma e vou fazer duas. Vou fazer negócios. Então, essa que é a questão. Você mostrar fortalecimento mental e planejamento é o que ajuda as pessoas a falar: poxa, então eu estou no caminho certo. Talvez hoje eu fraquecei, talvez hoje eu não consegui fazer, mas amanhã eu vou fazer melhor, Sim. porque a dedicação traz os bons resultados. Mas tem um detalhe do empreender, né, que você tem que conseguir fazer se o negócio não anda. Sim. Você vai conseguir hoje, mas amanhã tem que sair. Tem que sair. Tem que sair, tem que dar o jeito, tem que achar uma maneira, tem que desdobrar. E tem que aceitar o erro. Tem que aceitar, reconhecer o erro e a falha. Isso eu acho que é essencial também. É fundamental, porque o erro na verdade, é só parte do processo de aprendizado. Já que você está sempre crescendo, o erro ele é constante, o aprendizado ele é constante. Você não vai você tem que ter permissão para poder errar. E logicamente corrigir e continuar com isso. As pessoas que empreendem são pessoas que são meio satisfeitas com o mundo como é que ele está. Aonde ela tá. Elas querem alguma coisa a mais do que aquilo. Não Uhum. estão satisfeitas com o processo de ser CLT. Ou já começa a empreender. E ter uma visão de alguma coisa, nossa, posso fazer aquilo. Nossa, aquilo dá para fazer. E depois de um tempo você não vou montando negócio. Tudo você vê lá, ali dá um negócio, ali dá outro negócio, aqui dá para fazer, será que dá para pensar nesse negócio aqui, porque rentabilidade dele, o lucro, o volume de venda, depois vira rápido, você vê negócio em tudo. É o que você falou, a questão da vocação. Por exemplo, hoje a gente sabe que já tem aí jovens que fizeram o seu primeiro milhão antes dos 20 anos. Porque eles acharam um nicho, dedicaram ali naquele nicho e fez a diferença. Sim, Então, empreender não é uma questão de idade, é questão de escolha. Isso. concordo. E é muito interessante, porque hoje a gente pontuar para essa nova geração que eles têm tudo para serem grandes líderes no mercado. Porque eles nasceram na era da informação e da tecnologia. Hoje eles têm um conhecimento muito fácil, são ágeis e são inteligentes. Então, eles direcionando todo esse conhecimento para abrir negócios, para fazerem coisas diferentes, é uma geração que tende a ter muito mais sucesso do que foi para nós. Porque para a gente, quando a gente começou, nós tínhamos dificuldade. Era meses para se abrir uma empresa, era achar o lugar, era o planejar, era a falta de formação. O marketing. O marketing hoje em dia ele é fantástico, gente. Você consegue chegar no seu cliente. Você não precisa esperar ele vir até a loja. Você não precisa, como prestador de serviço, só bater na porta dele. Então, hoje o marketing ele é essencial para que qualquer empresa possa seguir. Qualquer empresa só vai crescer tendo um bom planejamento de marketing. Isso aí que tem. Não adianta. Existe algum outro ponto que vocês acham relevante, que a gente falou? Planejamento, o marketing, a questão da resiliência. Síntese é sempre aumentar a energia e a produtividade. O negócio que você ter mais energia e mais produtividade. E você vai atuar direcionando isso. Energia, material humano, qualificação da energia, como essa energia está fluindo ali dentro. Também tem essa parte, mas é mais energia e maior produtividade. E a pessoa vai trabalhar nesse processo, às vezes até no operacional. As pessoas falam que cresce, vai sair do operacional, vai sair da parte do estratégia. Não, a estratégia geralmente vem do dono do processo, né? A estratégia é dele. Mas operacional ou tático, como queira, eu vou ter que saber onde atuar, às vezes transitar por eles também. E tem parte da operação talvez ele faça, às vezes faça caixa, mexa com dinheiro, organiza o processo final da empresa. E por mais que você delegue e sem crescer sem delegar você não cresce, é é pensar na produtividade e no aumento da energia. E Uma quanto coi mais você produz, mais você cresce. uma coisa interessante que a gente está mencionando aqui, né, material humano. Sim. É muito complicado, eu escuto vários empresários, chega para mim e fala: "Nossa, Andresa, tá difícil contratar, não tem qualificação, não deu certo".
Hoje em dia, com várias questões de estafa, Caetano, o que que você me diz sobre essa questão de material humano, de contratação? O Eu calcanhar de Aquiles. eu digo a vocês que eu sou otimista. Eu confio no ser humano ainda. Eu também Eu confio. sempre vou confiar. Eu confio e concordo com você. Mas ele que tem que dar o aval de si mesmo. Então, lá na empresa, nós dizemos o seguinte: eu costumo dizer para os nossos colaboradores uma coisa muito interessante. Todo mundo tem o sonho de ter seu próprio negócio, Sim, né? Qual é o teu sonho? Ah, eu queria abrir minha padaria, eu queria abrir uma lojinha de vender roupa, eu queria. Todo mundo quer montar um negocinho. Falei, então você se observe quando está trabalhando de carteira assinada. Porque a vocação, ela não vem depois do ganho, ela tem que vir antes. Então, é através do comportamento da pessoa que trabalha numa empresa, né, independente do salário que ganha, das horas de trabalho e tudo, é a partir dali que você vê o processo de vocação dele. sim. Porque as pessoas ficam assim: "Ah, se eu ganhar melhor, Eu faço mais. eu faço mais. Ah, se me der um aumento, eu vou ficar mais esforçado". Eu não vou fazer isso porque não é minha função. A minha Ah, função é só isso aqui. Então, então eu não vou fechar o caderno porque não é minha função. então, esse aí, sinceramente, desiste de montar negócio. Porque o negócio vai exigir muita coisa que ele nem sonha ele imagina que vai ter que enfrentar. E sabe uma coisa interessante? Tem 2 lugares onde a pessoa é perfeita: lápide de cemitério e currículo. É fantástico. Você pega o currículo da pessoa, você analisa aquilo ali e fala: "Vai ser essencial". Aham. Aí a hora que você coloca a pessoa para desenvolver a função, você fala: "Meu amigo, você desenvolveu bem, você se vendeu muito bem, né". E aí entra o processo da liderança. Então eu tenho que pegar as pessoas nas funções qual a personalidade delas demanda. É. Se colocar uma pessoa muito comunicativa para trabalhar no escritório fechado e ela não souber os limites dela, ela só não vai fazer o serviço dela, como também ela vai atrapalhar toda a equipe. Bah. Porque ela vai ficar conversando. Ela tem energia e ela quer estar ali falando, falando. Aí o que que acontece? O resultado não sai. Assim como você colocar uma pessoa tímida para poder Atender o público. atender o público. Ah, Jesus. Aí seu negócio vai fechar rapidamente. Como entender esses perfis? O que que vocês me dizem disso? Gosto Uma depois do pessoa Caetano também. introspectiva para atender o público, complicado. Não vai sair nada daí. Como conseguir entender e direcionar a característica de cada um? A princípio é convivendo. Você coloca a pessoa numa função e depois você vai direcionando ela melhor. Às vezes um rodízio, por exemplo, vamos conhecer o processo para ver onde ela se enquadra melhor. Às vezes um bate-papo, um mês depois. Como a gente consegue, né, identificar a pessoa, o funcionário, e colocar ele dentro da empresa aonde ele renda mais e aonde ele fique satisfeito. Porque também não adianta você colocar num lugar onde ele não vai estar satisfeito. Eu acho importante também a gente distinguir a diferença entre a pessoa comunicativa, né, e a pessoa que se comunica, que gosta de falar, com a pessoa extrovertida. Sim, Porque a comunicação, ela trabalha dentro do que é essencial, né. E tem a pessoa extrovertida, que é aquela pessoa que fala pelos cotovelos, que fala qualquer assunto e sai jogando conversa fora e tal. Então, assim, a gente tem que focar direitinho, né, nesse caso, no perfil, né, de trabalho, né, dentro das suas especificações de trabalho, setores e tal. A pessoa, ela precisa ocupar a parte da comunicação dentro do que é necessário de falar. Então, é o que falou, a pessoa às vezes é comunicativa, vai trabalhar no escritório fechado com outras pessoas, mas se ela for comunicativa ao ponto de cuidar do seu trabalho e auxiliar ou ajudar ou colaborar com aqueles que precisarem, comunicação nota 10. Mas aí tem a parte da extroversão, né, aquela pessoa que tem que contar os seus problemas, que tem que e eu acho que essa pessoa em qualquer setor não vai bem. Até num setor que precisava Concordo. conversar, ela vai se envolver com o cliente, ela vai criar problema com o cliente, ela vai entrar na vida das pessoas, vai fazer as pessoas entrarem na vida dela, aí já começa o problema,
da da gestão emocional. É uma falta de foco completo. A pessoa dessa, ela é sem foco, né, em nada que ela faça. Ela é muito dispersa em tudo. Ela tem realmente trabalhar primeiro ela, porque qualquer lugar uma pessoa exagerada assim tende a não dar certo mesmo, eu concordo. É. Hoje em dia, as empresas num todo, né, eles estão investindo em 2 questões para os funcionários: saúde e bem-estar, atividades físicas, contratos com academia, eventos que eles fazem para promover o bem-estar e muita gestão de treinamento. Então a gestão de treinamento também, fica uma dica para quem está em casa, e mesmo que se você não precise contratar, hoje você tem grandes líderes que têm cursos gratuitos, que você pode acessar e colocar para a sua equipe, para motivá-los. Para motivá-los a quê? A entender e se autoconhecer. Então a pessoa vai se conhecendo, vai fazer um treinamento e ela vai mesmo se analisando e melhorando. Então, dentro do processo de empreender, não é só ter um funcionário ou ter uma equipe, é também cuidar dessa equipe. Porque quando você cuida dessa equipe, quando você direciona ela e proporciona saúde, bem-estar, um ambiente tranquilo, esta energia ela flui de maneira que todos ali vão estar satisfeitos. E quando a pessoa está satisfeita, ela vai fazer o seu melhor. Ela vai fazer o seu melhor e você vai ter o resultado. Então a gente já não está mais em tempos de carrascos. Isso não existe mais. Existe o relacionamento. Ele não pode ultrapassar a barreira do profissionalismo, porque se ele ultrapassa a barreira do profissionalismo, aí o camarada vira seu amigo demais e deixa de ser funcional. Mas ele também não precisa ser carrasco. Então é muito interessante que ao fazer o processo de contratação e ao analisar a pessoa em cada cargo que ela deve ficar, é fazer o quê? Também proporcionar para eles uma opção de crescimento. Porque eu não posso cobrar se eu não oferecer alguma coisa. Isso. Gente, ambiente é tudo, né? Numa empresa, o ambiente está ligado à produtividade e resultado. Isso já é um conhecimento bem, assim, bem muito tempo que as empresas sabem disso. Maslow começou com um estudo sobre isso, se me falha a memória. E parece que as pessoas não entenderam muito bem isso. Tem que ser um lugar agradável, de uma ótima energia, a pessoa tem que se sentir acolhida ali dentro, bem com ela e com os outros, que o negócio flua. Sim. Ninguém vai produzir bem não gostando daquele ambiente. E o ambiente é, sim, de responsabilidade do dono da empresa, do gestor da empresa. Ele delega, as pessoas tomam conta desse ambiente, beleza, mas ele é responsável por isso. E tem que ter essa consciência. Uma empresa com ambiente não satisfatório, ela está perdendo produtividade. Você quer uma coisa que suga energia, que se as pessoas não se atinarem para isso, prejudica o ambiente? Sujeira. Sim, Parece brincadeira, sim. mas não é. Se você chegar numa empresa onde a empresa está suja, está desorganizada, É. ninguém consegue ficar. Não. E aí o que acontece? A sua equipe fala assim: peraí, se eu cheguei aqui, se aquele lixo estava ali ontem, e esse lixo estava semana passada e vai ficar, por que eu vou fazer o meu melhor aqui? Então, as pequenas coisas que não vai gerar custos, né, a mais para a empresa, como organização, como ambiente de limpeza, isso faz com que a equipe já fique legal. Então, o seu cliente vai chegar, vai ver um ambiente saudável, a sua equipe vai estar bem para poder estar trabalhando. Então, é coisas que fazem a diferença e coisas simples, gente. Os treinamentos, a questão da saúde, a própria questão do ambiente num todo e o contato. Você tem um feedback da sua equipe. Fazer com que ele sinta-se importante. Ô Caetano, bom dia, tudo bem? Me conta aí, ontem você teve uma dificuldade com certo cliente? O que você acha que a gente pode melhorar? Olha o peso dessa pessoa quando ela traz o feedback para você. Tem muito. Ela se sente importante, né? Então, automaticamente, ela fala: nossa, ó, o meu supervisor de setor, o meu gerente, quer a minha opinião, quer dizer, eu sou alguém aqui. Sim, Eu não sou só mais um número. Porque a gente está falando de vidas, gente. sim. O robô, a tecnologia está vindo. Ela está aqui para quem quiser ver, viver e crescer com ela. Mas as vidas humanas, ela tem que tocar uma na outra. Isso aí. É uma forma que a gente precisa disso para que a gente possa fazer o melhor. Então, uma empresa que não respeita a sua própria equipe, dificilmente ela vai progredir. Um gestor que não escuta a sua equipe, que ele impõe muita situação, dificilmente essa empresa vai para o próximo nível. Ela pode até progredir, mas ela está perdendo e tendo muito mais lenta que poderia ir.
Sim. Ela realmente tá dependendo do grau disso também que ela faz isso, né, o quanto ela é assim, mas realmente ela poderia estar andando bem mais rápido. Mas o respeito básico, né? O respeito básico de entender o outro, de qualificar o outro. De acolhimento do outro também, É igual recentemente, aceitação. a gente conversando com um empreendedor parceiro, ele falou: "Olha, eu não qualifico a minha equipe não, e eu vou treinar a minha equipe para ele poder fazer o melhor no outro". Eu falei: "Engraçado, por que que você não qualifica a sua equipe e pensa em abrir uma filial e ser um sócio?". Porque você está valorizando. Quando você traz cursos, quando você traz treinamento, quando você faz com que a sua equipe evolua, ela gera uma certa gratidão. Sim. E aí, consequentemente, quando você fala: "Olha, hoje eu preciso expandir". Então aquele moleque que começou no setor do açougue, que virou gerente, hoje ele pode estar numa outra filial, treinando uma equipe, porque ele vestiu a camisa da empresa. Então é importante também, quando a gente fala de gestão de equipe, a gente saber que a pessoa tem um plano de carreira. Então, como proporcionar e fazer esse plano de carreira? Aí a gente vai lá no começo, no processo de planejamento. Eu montei uma loja porque eu quero ter só uma loja? Então tá tudo bem. Você vai ter só uma funcionária? Então tá tudo bem. Não, eu quero virar uma rede, um grande magazine. E aí, desde o começo, você vai pegando a sua equipe e vai melhorando ela. É fácil? Não. Vai mandar muita gente embora, vai ter muito problema, muito transtorno? Vai. Só que uma hora você acerta, é o que você falou. Eu acredito nas pessoas. E as pessoas, através desse processo de ideologia, acabam chegando até a gente. Pô, cara, fiquei sabendo que é muito bom trabalhar aqui na sua empresa. Você tá precisando de um empacotador, não? Não quer me dar uma chance, não? Ou o próprio funcionário indica outro. Sim. Fala: "Nossa, olha, eu sei que tá precisando lá no setor da padaria, fulano ali é muito bom". Por quê? Uma empresa que tem um ambiente bom e saudável, consequentemente, as pessoas vão querer estar nela. Sim. Criou uma cultura empresarial, né, já estabeleceu cultura empresarial, as pessoas que entram já sabem o que esperar ali. E se a pessoa não se adapta quando está formada, os próprios funcionários vão ter uma dificuldade de aceitar aquela pessoa naquele lugar. Depois estabelecer realmente é mais fácil. O trabalho é estabelecer cultura empresarial. Estabeleceu, flui melhor. E inovação também, né, porque aí você tem aquela lição toda ali, as pessoas sabem, mas não pode deixar a mesmice. Tem que inovar, Sim, sim. tem que ver a concorrência, tem que ver o cenário crescente, entender os processos da economia. É. Então, isso para uma pessoa que hoje a gente fala de negócios, se ela não tiver a parte do que está acontecendo no mundo, porque não é só regional, afeta a gente. Muitas questões de valores de dólar, de bolsa de valores, afeta a gente diretamente. Produtos que vêm da China, mercadoria que a gente compra para revender, tudo isso, se você não souber até mesmo colocar preço, vou precificar, vou colocar 50% mais. Isso vai pagar sua água, sua luz, seus funcionários, vai te dar lucro? Tem que ver, né. Tem que ver. Aí o volume de venda que vai determinar, né. É por aí. Na verdade, uma coisa interessante que você falou sobre a limpeza, sobre a organização, né, a gente não precisa nem falar aqui que gera prejuízo, né, à empresa. Mas uma dica muito legal que muitas pessoas estão estão absorvendo é a questão das franquias. Eu acho muito interessante a franquia, porque ela já tem já um material, já tem a própria franquia já traz o treinamento, já traz um padrão de trabalho, né, dá dicas. Então, Sim. para as pessoas, por exemplo, que têm dúvidas de negócio, eu sempre falo, tá: "Ó, cara, monta uma franquia". Porque a franquia ela já tem pronta, ela tem plataforma, Tá ela já pré-estabelecida, né? ela te dá tudo. Uhum. Ela já te dá já até o programa de vendas, te dá as projeções, estuda o local, a loja é onde? A loja é aqui, ó. Eles têm material, têm estudo para isso. E o suporte no decorrer. E o E eles te falam: em 6 meses você vai ter esse retorno, em 3 meses você vai ter esse retorno de investimento. Então, eles vão te dar todo o material ali para seguir os padrões dele de qualidade. Isso aí. É igual você falando, né, para quem deseja, para quem almeja começar também, o próprio sistema de dropship. Eu quero investir, mas eu não tenho dinheiro agora para investir, mas eu quero tentar de um começo. Procura uma empresa que trabalha com dropship. Estuda hoje a questão das plataformas digitais. Você pode trabalhar com a mercadoria do outro sem investir com uma margem de lucro menor para você levantar dinheiro.
Porque dinheiro hoje é um problema. Ó, explica pra galera o que é dropship. Washington, pode falar pra nós. Dropship é vender com o estoque de outras pessoas online. É, Você vende a pessoa, despacha e entrega. Muito bom. Agora também foi produto também. Foi produto, você cria ele e vende. É. E tem essa possibilidade também. e assim, aí a pessoa fala, mas eu não sei fazer nada, peraí, você sabe fazer bolo? Sabe fazer bolo? Então vamos lá, vamos fazer um vídeo de como fazer bolo. Tem alguém que vai aprender. É. Você sabe fazer tricô? Alguém tá ali para assistir. Isso funciona bem. E funciona. Funciona. Eu tenho relatos de pessoas aí que ela chegou a faturar mais de 500 mil em 6 meses ensinando a vender bolo no pote. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho dom, não tem problema. Tá aqui, gente, você tem um aplicativo na tua mão, você tem o telefone, você tem o YouTube, você vem aqui, o que você procurar ali, Mas você acha. o perfil empreendedor é exatamente esse perfil. Ah, eu quero fazer isso aqui. Como fazer? E não fica lá perdendo tempo do jeito, é difícil, é fácil. Não, é como fazer, vou estudar, vou aprender e vou executar. Isso é o perfil de empreendedor. Esse perfil é difícil, é complicado, não dá, não sei. Não é muito quem empreende. O que você me diz? É verdade. Ele vai ficar E ali, não? a comunicação é tudo. Inclusive, eu sempre falei pro meu filho, né? O João Lucas. Aproveitar para mandar um beijão para ele aí, ele tá assistindo. E a comunicação com a comunicação não tem como dar errado. Não tem. Porque a gente pode ter visto na própria pandemia as pessoas que se comunicaram em frente a uma câmera, né? Elas exponencialmente deram muito certo. Sim. Foi um crescimento absurdo. Até professores. Teve professores que largou a carreira para dar aula online e hoje são pessoas renomadas aí, a gente viu vários que nasceram. É como diz o eminente empresário Ike Batista uma vez, na época do auge, né, que ele era o sétimo homem mais rico do mundo, e dizia uma frase muito interessante, ele dizia assim, enquanto uns choram, outros vendem lenços. É fantástico. Então eu achei essa fala dele muito interessante, porque você tem que aproveitar todos os momentos, Sim. né? Aquilo que é bom e, sobretudo, aquilo que é difícil, que é ruim, que as pessoas estão olhando com outro olhar, né? E a gente tem que estar com a mente focada Não, e analisar, né? Porque assim, a gente tá falando de vários tipos de empreendimento aqui. Aqueles que já têm dinheiro para investir numa franquia, aqueles que não têm para começar do nada e usar os recursos que a gente tem. Por exemplo, eu vejo hoje grandes empresas de sucesso que elas vieram de um relacionamento de dentro de casa. Foi o pai, foi a mãe, foi o filho, todo mundo ali ajudando isso a crescer. E é importante, que é aquilo que você falou. Sem família, sem essa base familiar, as coisas se tornam bem sem sentido. Sim. Então, para que eu vou construir um império se eu não chegar lá na frente eu não tenho ninguém para estar comigo? Mas então, se eu quero construir um império, quem vai estar comigo nessa primeira base? A família. Então, assim, ó, as pessoas têm aquele preconceito. Ah, não vou trabalhar com meu marido, não. Imagina, eu já fico com ele o dia inteiro dentro de casa, vou ter que ir para a empresa com ele? Vai, porque é uma somatória. São duas mãos de obra que você está inicialmente eliminando uma despesa e fazendo acontecer. É compreender, e assim como você divide funções com a sua equipe, você também vai dividir função com a sua esposa e seu marido. Ah, eu tô vendendo, mas eu não tenho entregador. Meu marido tem meia hora de almoço, dá uma ajuda para entregar. Já está otimizando custos. Então, precisa ser feita essa análise. Da onde eu consigo economizar? Qual mão de obra eu tenho dentro da minha casa que pode me ajudar? Ah, meu filho fica o dia inteiro no telefone. Põe ele para criar post. Põe ele para bater foto. Isso aí. Por quê? Você envolve. E é o mais importante. Quando você tem toda a família envolvida no processo, é muito mais gostoso. Porque o resultado vem de uma maneira diferente. É uma conquista de todos. Sim. É uma conquista de todos, nesse caso. Mas dentro da família é energia, né? A família é ruim, mal, com problemas, a energia da pessoa tá lá embaixo. A energia de uma família te engrandece ou te causa problemas sérios. Sim, Sua família tá bem, tá tudo fluindo, as coisas estão acontecendo, você tende a ser muito melhor naquilo que você faz. Sim. com certeza. Então, cuidar da família é um processo básico para você ter uma vida satisfatória.
Vai empreender onde que pega muita energia da pessoa, mas é muita energia mesmo empreendendo, você nem se faltar energia quando o processo familiar, a produtividade cai lá embaixo, nem sempre você vai dar conta do processo. E olha que interessante esse equilíbrio, né? Você precisa ter o equilíbrio da sua família para que você possa fazer uma boa gestão, um bom crescimento. Mas se você parar para pensar, a sua empresa também é uma família sua. Porque acaba que você passa ali 8 horas, vamos falar em horários, né? De CLT, 8 horas dentro do escritório, dentro do estabelecimento, com uma equipe. Então, esse mesmo equilíbrio, se você tem uma família com equilíbrio, que está junto, que está, mesmo independente de funções separadas ou não, de profissões diferentes, mas que está te dando suporte para crescer, isso aqui reflete na sua empresa, Sim, porque é onde você fica a maior parte do tempo. sim. Como que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu não dou certo com ela? Ou como eu estou insatisfeita? Porque acontece em muitas empresas aquela conversa de corredor, que já vem lá atrás da questão de política da empresa. Vamos minimizar essas conversas, vamos evitar a fofoquinha, porque quando você evita isso, consequentemente você não vai ter atrito. Porque às vezes você viu que aquela pessoa tem uma chance de crescer em determinado setor, você dá para ela uma chance. Mas o cara que está lá há 5 anos fala assim: nossa, eu tô aqui, ele não me promoveu. Aí fala para outra, e fala para outra. E de repente aquilo ali no seu ambiente acabou, desestruturou o que estava bem estruturado. Mas esse que está reclamando, o que que ele fez para merecer essa promoção? É, isso acontece muito. E é bom as pessoas ficarem atentas também. Você falou sobre a questão da família. Quando você pega um garoto, né, que tá lá na rede social e coloca ele para fazer umas postagens e tal, é bom motivar financeiramente também. Sim. Que a questão familiar, ela é muito pessoal, né. Então: "Ah, não, você vai fazer isso aqui, mas você já vive aqui em casa, você já paga as suas despesas e tal". Então, vamos tentar profissionalizar a coisa. Por quê? Porque as pessoas gostam de se sentir, eh, nos seus posicionamentos. "Olha, a minha função é essa e eu ganho X". Mesmo que seja lá fora do salário, sem carteira assinada, porque é família, né. Hum. Mas a pessoa tem que ter a sua função, tem que ter o seu ganho, tem que ter o dia do pagamento. Sim, "Ó, eu recebo qual dia?". Porque infelizmente entre as famílias acontece muito isso. Sim. A pessoa faz o trabalho: "Ah, ô, ih, não vai dar para te pagar não, que tá ruim aí e tal". Aí desmotiva. Isso acontece muito em seios familiares, inclusive dá até, problemas porque tem aquele que é o controlador, né, que quer pegar o dinheiro, quer pegar o montante, juntar: "Não, isso aqui é da família, é tal". melhor assim. Não, mas não é assim, a empresa ela precisa de pessoas, ela precisa Sim, e cada um tem que ser fazer respeitado, a né. distribuição, isso causa muito conflito quando a pessoa Isso. tenta juntar tudo num lugar E só. respeitado, porque se você está fazendo, eu estou respeitando a sua mão de obra. Você está educando, Tá né, educando aquilo educando ali. como se trabalha. Você Sim. trabalha, produz, recebe. Quantas É o vezes a gente processo não é o vê processo do trabalho como um todo. é, Até a empresa é também um trabalho que gera um resultado financeiro. Mas se a pessoa trabalha e não recebe, vê que uma coisa desconecta até com a sociedade, com o mundo, com a cultura sim. total. É uma coisa que fica sem sentido, Quer ver uma e coisa que não se acontece educa verdadeiramente o processo. uma coisa que acontece muito também nesse lado da família trabalhando, né, eu acho importante falar sobre isso aqui. O pai tem um negócio, uma padaria, um comércio, uma coisa, e o filho trabalha, ele é motorista de aplicativo. "Mas tu não trabalha com teu pai não?". "Não, não trabalho não, muito estresse". Mas por quê? Porque o pai, ele tem a preocupação de ter o negócio, mas ele não está tendo a preocupação em formar o futuro gestor daquele negócio. Sim. Então fica uma coisa ruim, porque o negócio fica na mão de outras pessoas, porque ele tem o dom de controlar, porque não fui eu que criei essa empresa, ela é minha, eu faço aqui tudo o Uhum. que eu quiser, tem que ser do meu jeito. E o que acontece? Há o abandono. A esposa está desmotivada, não quer trabalhar. O filho já foi virar motorista de aplicativo. Ou se bobear, a mulher também arrumou até outro emprego, sai de casa. Então assim, tudo numa boa. "Ah, não, mas eu não quero trabalhar aqui não, porque eu não gosto". E geralmente é assim, né. E fala assim e vai embora. Por quê? Porque não organizou a empresa. Sim. E aí você fala: "Eu tô construindo empresa para quem?". Tem muitos casos da pessoa construir um império e quando vier fazer a passagem, os filhos vai assumir e racha. Hum.
Por quê? Falta de ideologias, falta disso que você falou, de formação, de entender qual é a missão. Por que que eu tenho essa empresa? Eu tenho a padaria porque era do meu avô, do meu tataravô e tal coisa, tá. Então vamos fazer essa padaria virar uma rede? Vamos trazer todo mundo para cá pra gente: mas eu quero morar na Bahia, vamos abrir uma padaria na Bahia, vamos fazer tal coisa". Então, mas isso vem desde pequeno, tá. Então assim, eh, ensinar os filhos, isso é muito importante que seja desde pequeno. Sim. Pequenas funções e pequenas organizações. É ensinar aonde é obrigação e aonde pode ser a contribuição. Sim. Então você pode motivar seu filho? Sim. Motivar, às vezes você não quer passar o dinheiro porque a criança não sabe, mas é explicar: "Olha, hoje você está ganhando isso porque você me ajudou naquilo ali". Aí na semana que vem, a criança vai saber que quer ajudar, porque ela vai ganhar. E quando ela tiver mais uma certa idade, ela vai entender o quê? Agora eu sou adolescente. Eu quero o meu telefone, eu quero sair para tomar um açaí, como que eu vou ganhar o dinheiro? Aí vai procurar os pais. Olha, eu preciso, então tá, vamos colocar regras? Você me ajuda? Eu te pago pelo seu serviço, eu tenho que pagar para alguém, É. só que você vai fazer o seu melhor. Aqui eu não sou o seu pai, eu não sou sua mãe. Aqui eu sou sua chefe, sou supervisora, como eu seria da outra pessoa. Então, isso também é um equilíbrio. Isso aí. E as pessoas precisam aprender, e esse equilíbrio começa dentro de casa. E ele reflete nas empresas. Então a pessoa fala assim: mas eu tenho que estar lá o tempo todo. Não, você não tem. Procura o seu ladrão de energia, elimina. Procura aquele que está atrapalhando, vai eliminando. E vai remodelando. Isso. Isso que faz as pessoas progredirem. Um bom gestor, um bom líder, tem uma equipe que o respeita. Investe numa equipe, faz um planejamento. Estuda, né, o que a gente tem dos gapzinhos, dos problemas hoje tributários, dos problemas até mesmo de a pessoa começa, pega um empréstimo, pega outro, paga uma coisa aqui, paga outra ali e vira uma bola de neve. Não consegue entender, olha, se eu tenho uma mercadoria, para quanto tempo essa mercadoria vai vender? Como eu vou planejar? Vou aproveitar a alta para comprar muita farinha para deixar aqui? Mas é perecível. Você vai conseguir vender ela em tempo hábil? Sim. Então, esse investimento, esse planejamento, ainda é uma dúvida de pequeno empresário. Como ele consegue calcular isso? Como ele consegue trabalhar, fazer dinheiro e, na maioria das vezes, não tendo dinheiro? É complicado. Mas todas as empresas têm que colocar o dinheiro trabalhando para ela. O dinheiro tem que fluir para a empresa. O controle de caixa, de estoque ajuda nesse processo. Desde que você tenha crédito no mercado, você consegue comprar parcelado e vender aquilo que você compra no primeiro mês ou no segundo, no tempo menor, você tem um respiro financeiro que gera dinheiro, que gera lucro e que você pode trabalhar esse capital para o crescimento da empresa, trabalhando a questão de caixa, a questão de quanto dinheiro você precisa no próximo mês, quanto daquele percentual você consegue ter de excedente. Esse é um processo que dá para você gerar receita e pôr o dinheiro trabalhando para você, comprando a prazo e gerando esse processo. Eh, Agora vai de cada negócio isso, né. O cara tem que entender a dinâmica do dinheiro. Sim. É. Tanto do Tem dinheiro quanto de tem. controlar o dinheiro, né? Porque o dinheiro é energia. E como colocar Tá o ali. dinheiro trabalhando para ele. Eu costumo dizer também que uma grande tacada de qualquer negócio é o padrão de vida do gestor, do proprietário, do dono, né. Porque geralmente a gente anda naquela coisa do "eu mereço", né. Aí começa a pegar, descapitalizar a empresa, isso acontece muito, que a empresa está começando a crescer, Uhum. então ele se sente na no 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 emprego, né, em onde ele tem que ser remunerado facilmente e grandemente pelo tamanho do sacrifício que ele está colocando ali. Então o que que ele faz? Ele faz, a gente chama de desvio de capital. Ele pega o desvio de capital, aí vou trocar agora os móveis de casa, eu vou comprar um terreno não sei aonde, e eu vou trocar, pegar um carro tal, tal, tal. Então o que que ele faz? Ele decepa a empresa Sim, financeiramente, né, naquela questão do "eu mereço", sobe o padrão de vida, coloca a família em: "Ah, não, agora eu vou viajar, vou para tal lugar", que são, assim, a gente fala em viagem, né, mas são coisas que custam dinheiro. sim. "Ah, vou viajar para o exterior". Pô, legal, é bacana. "Ah, mas você tem que curtir a vida".
Curtir a vida é maravilhoso. Você já foi em Portugal? Você já foi naquelas em Roma, pô, naquele Coliseu? É um lugar lindo, eu já estive lá e tal, eu fui lá em 36 vezes no cartão. E o Hum. empresário não quer fazer isso, geralmente ele quer pagar a visão empresarial é muito engraçado, ele quer fazer aquilo com mínimo de prestações possíveis, ou de preferência à É, vista, à vista. entendeu? A visão é essa. Então espera um pouquinho, espera o negócio crescer, né. O negócio está começando a amadurecer, como se fosse uma plantinha, e vai lá, arranca as folhas, Pega o dinheiro da empresa e Um gasta com erro, ele, isso que eu como ia se fosse falar. dele. Um como se fosse erro dele. primário. Gente, seu negócio não é banco. Seu negócio não é banco. Então, se você abrir um negócio, você cria um Prolabore para você. Sim, Calcule lá, quanto eu preciso para sobreviver? 1.000, 2.000, 10.000, 100.000? Qual que é a sua escala de vida? Pega um caderno, uma planilha, aplicativos gratuitos que tem. Gente, tem um monte de aplicativo gratuito. Coloca lá suas despesas. Água, luz, telefone, prestação, escola, boemia, o que vocês quiserem. Tá, eu preciso de tanto. Chegou no denominador, vou abrir um negócio. Quanto o meu negócio precisa para sobreviver? Tanto. Quanto eu tenho para sobreviver 6 meses ou um ano até ele começar a girar sozinho? Tanto. Então você vai tirar o seu Prolabore. sim. Não faça da sua empresa um caixa eletrônico, que é o que você falou. Ah, eu quero tomar sorvete. Passei no cartão da empresa. Ah, eu quero ir para Portugal. Vou no cartão da empresa. Aí não adianta. Separar o dinheiro da empresa, Sim. separar o CPF do CNPJ. Completamente. Isso aí é crucial. E por mais que a gente fale, as pessoas fazem. É interessante que quanto mais tempo você demorar para aumentar seu nível de vida, mais rápido você cresce. É o que o É Caetano o que ela falou. tá falando. E Justamente. o interessante quando você for comprar alguma coisa, você poder gerar receita para comprar sem descapitalizar é melhor ainda. Eu quero comprar um carro, tá, como gerar uma receita para comprar um carro, em vez de pegar um dinheiro e comprar esse carro? Se Sim. eu consigo trabalhar nessa linha de tudo que eu vou adquirir, eu gero receita para adquirir aquele processo, ou monto então uma empresa nova para custear uma coisa nova que eu quero fazer, vou colocar uma casa que custa tanto, tá, como é que eu vou construir essa casa? Vou gerar uma receita, vou construir uma empresa para gerar uma receita para comprar uma casa, por que não? Quando você chegar nesse nível do dinheiro trabalhando para você, aí você cresce rápido. Análise mercadológica também, entendeu? Exato. Porque aí o que acontece? Você começa a analisar e você vai esperar o momento certo para comprar um carro. Ah, eu quero comprar hoje. Mas comprar hoje dá vantagem, você precisa disso? É necessário? Então analisa. Eu preciso, é necessário, por que que eu quero? É para mim ou para a empresa? E aí você faz uma análise de mercado, vê o que que tem, o que que não tem, para saber onde você pode pisar. Porque não adianta eu acabei de abrir uma lojinha, tô vendendo semijoias, e aí simplesmente eu comprei uma SUV para mim. É. Mas espera aí, e o aluguel, e a despesa? Eu tô comprando uma coisa que eu nem trouxe ainda. Sim, E se eu tenho esse dinheiro, será que não é melhor às vezes pegar um outro mais simples, já que eu quero empreender, contando com a diversidade do mercado, com as altas das vendas, com as baixas da venda, com o tipo de produto e público que eu vou atingir? E aí eu pego um carro mais simples, porque eu já percebi que eu preciso do carro. E eu pego o outro dinheiro e deixo como um caixa para uma necessidade. Ou para uma compra. Por exemplo, o Dia das Mães está chegando. Quem programou o Dia das Mães antes, dependendo, já conseguiu ter um respaldo. Quem deixou para a última hora vai pagar mais caro na mercadoria de revenda. Então, esses detalhes, independentemente dos negócios, é o que faz a diferença. Se você é um prestador de serviço, qual que é o custo da sua hora? Qual que é o seu diferencial? Você vai investir numa rede social para você atingir um público? Quanto você vai gastar? Você tem que planejar. Qual o custo da sua gasolina para ir até determinado lugar? Sim, Então, você consegue alinhar 2, 3 clientes? É uma forma de gerar economia. sim. Não adianta pensar que eu vou num ponto da cidade, venho no outro e volto para lá, só porque é a emergência do cliente. Não, liga para o seu cliente. Mantenha um relacionamento direto. Porque aí você já otimiza o processo no meio do caminho, você não vai deixar de atender o seu cliente. Se você trabalha com vendas e revendas e produtos, veja as datas, planeje o calendário, veja até mesmo, gente, as 4 estações, o que que você vai vender mais, o que vai vender menos, o que que você pode investir, e acompanhe as tendências. Hoje, através da informação, buscadores aí de números, de tendências, te mostram o que vai vender mais. Eu fazendo uma pesquisa há um tempo atrás,
eu comecei a ver que o que mais estava se vendendo em plataformas online era aqueles negocinho de ouro, sabe? Que o pessoal fica na beira da praia buscando. Mas era novembro. Era quando o pessoal ia começar a vir para as praias e aquilo deu um boom de venda significativo. Mas você sabe que as praias ficam de setembro até fevereiro e março. Porque os turistas vêm, então perde-se ouro, perde-se aliança. E o pessoal estava comprando muito isso na internet. Detector de metais. Detector de metais. Muito, muito. Então, assim, parece brincadeira, mas são pesquisas que agrega pra gente. Sim. Quem trabalha hoje aí com e-commerce, fica uma dica da região que você tiver, viu? Quando chegar junho para novembro, começa a comprar detector de metal, porque novembro vai vender. Porque as pessoas vão comprar, É verdade. entendeu? Interessante. Vão comprar, porque aquela época específica é quando precisa. Mas também não adianta comprar um detector de metal morando na serra. Isso não vai Não. resolver, né? Então, Pode esquecer. pode esquecer. É direcionar. Não adianta eu querer vender jaquetas, igual eu falei, e eu vou comprar faltando 15 dias para o inverno, porque aí eu aumentei meu estoque. Mas as pessoas estão adiantando, porque hoje o brasileiro não é mais bobo. Não. Esse da metade pelo dobro já não cai mais. Então, se ele sabe que vai fazer uma viagem ou se ele sabe que está esfriando, eles vão sempre antes. Tanto é que você pode ver que as coleções das vitrines já mudaram. Os produtos já mudaram. Antigamente era assim, no mês de junho faz frio. Agora não. Vai chegando março, abril ali, já vai mudando a vitrine, vão colocando outras coisas, porque é onde você consegue vender com uma margem legal e você já sabe que seu público está ali. A hora que chegar junho, por exemplo, a pessoa já não está mais comprando jaqueta, porque ela já comprou, porque ela não quer pagar mais caro. Aí você vai ter só o imediatista. É. Aí esse imediatista não paga sua conta no final do mês. É o que não planejou, né? É o que não planejou. É o brasileiro, né? O acima da hora. Em cima da hora, coitado, vai pegar o que tem. Sim, E vai pagar o que não pode, muitas vezes, né? que é pedido, né? Mas tu estava falando sobre uma coisa interessante que eu linkei aí, sobre a questão da pessoa, da autossuficiência, né? Uhum. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, chama-se Pai Rico, Pai Pobre. Clássico. Cara, é verdade, é um ótimo livro. Todo empreendedor deveria ler. Acho que toda pessoa, independentemente se ela pensa em empreender ou não, deveria ler Pai Rico, Pai Pobre para saber lidar com o dinheiro. Eu comprei esse livro numa banca de jornal aqui no centro aqui da cidade. Tava lá, vários livros aí, eu vi esse livro, aí eu achei interessante, comprei e li. Foi muito bom porque na época, tem uns 20 anos isso, meu filho estava com 8 anos. E aquilo ali é um livro para você saber lidar com o seu filho, Sim. né, explicar a ele como é que funciona, né, os 2 pais, né. Sim. Né, e é controverso demais, né, a história, né, muito bacana. Então, Ele fala muito de como lidar com o dinheiro, né? Como Sim. o dinheiro trabalhar para você, Exatamente. né? É um bom livro. E aí, deixa eu só confirmar o horário, meninos. Como a gente tá gravando hoje, eu posso, porque eu esqueci meu relógio. Que horas são aí, Caetano? 34. É 20, 34. 20h34? Nós começamos 7h30. Acho que Mais pode uns ser, 10 minutinhos né? para encerrar já, né? Eu acho que pode ter encerrado, não tem muita coisa pra falar não. É, porque eu me perdi na hora. Eu acho que já É, 10, é isso mesmo. 8h35. É isso mesmo que eu olhei aqui. É, porque a gente falou sobre autocorreção, liderança, inovação, marketing digital, dificuldade empreendedora, equipe e planejamento. Com 1 hora de gravação ainda. Só uma hora que tem, né? Bateu agora 1 hora. Bateu agora 1 hora. É isso que eu te falei. Mas uma hora é um bom tempo. Se ele falar mais Sim. alguma coisa. Mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Pode ser, como você Aí é porque eu me perdi mesmo no. Então, tá muito frio? Não. Tá bom? Não, tá bom. Então. Eu me perdi mesmo foi na questão do tempo. Mas ó, deu 1 hora cravado. Sim. Vamos- Você tem uma noção de tempo já de gravação. Sim. Não pode ser muito mais de bola, fica cansativo. E a gente já vai agora para as conclusões finais. Tá legal. Tá. Entendeu? Já vamos para as Todo conclusões. papo legal. Tá bem? Então, voltando. Caetano, uma curiosidade que eu tenho, né? Você já vem de uma trajetória aí de tempos. Qual a maior adversidade que você passou e que você pode trazer para aquele que está começando? Que você lidou e, assim, é realmente uma forma uma trilha que a pessoa vai seguir e que ela pode evitar esse erro porque foi muito difícil para você na carreira mesmo de gestor.
de negócio, uma situação difícil, Uhum. essa foi de bate-pronto, hein? Porque tem tanta coisa difícil. Tem muitas coisas difíceis. Tem, né? Eu acho que pega muito a questão familiar. Entendi. Você ter, saber colocar as pessoas nos seus lugares, né? E cuidar da gestão emocional na hora de criar o negócio. Isso é uma coisa muito difícil, porque quando você está começando o negócio, você começa de qualquer jeito. "Ah, vamos lá, é isso aí, tal", aí bota. O negócio cresce. E eu costumo dizer o seguinte: quanto mais o negócio cresce, mais crescem os problemas. Sim. Exato. Isso Oh, aí gente, é com uma coisa certeza. interessante. Lembrava quando eu pagava boleto com dois zeros. Agora você começa a ver que pagava vários boletos, você fala, meu Deus, mas é porque você tá vendendo. Principalmente a tá? quantidade de E boletos. que aumente a quantidade. Os valores O também. crescimento tá ali, mas Então as pessoas que estão envolvidas no negócio também, elas também vão lidar com esses grandes problemas, né. Então quando você não profissionaliza a coisa, eu lembro quando nossa empresa estava no Simples Nacional, hoje nós atuamos no Lucro Real. Então a gente estava no Simples Nacional, ele tem um teto Sim. de 360. Sim. Não sei se o valor ainda é esse. E aí a gente teve chamamos um pessoal da contabilidade, né, de mercados, e o rapaz apareceu lá e eu gravei uma palavra que ele falou muito interessante. Ele falou assim, uma frase, ele falou: "Vocês têm que sair do Zé do Coco". O que que é o Zé do Coco? O Zé do Coco é aquela pessoa que vende coco na beira da praia, tudo de forma informal. Claro que nós não estávamos informais, mas nós estávamos com algumas coisas, inclusive na parte de gestão, lidar com o funcionário, né, lidar com os colaboradores, de forma também, como diz entre aspas aqui, Zé do Coco. sim. Então, aquela coisa, aquela gestão emocionada, não, fulano de tal tá aqui há tantos anos e tal, a gente não se ater às leis, Sim. porque hoje, no sistema que tá, a gente tem que estar muito atento a isso, porque entrou uma palavra agora no contexto jurídico chamada assédio. Então tem que ter muito cuidado com isso, cuidado com o que a gente fala, cuidado Sim. com os relacionamentos com as pessoas, das palavras. Você falou sobre a questão das conversas de corredor, as fofocas. Sim, Isso aí dá justa causa, sim. né? Desídia. Então, assim, são coisas que a pessoa tem que prestar muita atenção. E quando a pessoa está começando um negócio, ela começa meio que de qualquer maneira. E depois, para você criar uma gestão emocional, olha, eliminar a gestão emocionada, né, e cuidar né, gerir emocionalmente os negócios de forma mais raciocinada, com critérios, pagamentos, aquela coisa do dia do pagamento. Sim. Porque para falar a verdade, eu não pensava assim também não, tá. Porque não, porque isso aí foi ruim para mim, todo mundo tem que sofrer um pouquinho e tal, a gente vai. Só que hoje em dia, no mundo moderno, a a carroça mudou de rumo, então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Sim. E eu vejo que hoje em dia muitos negócios se acabam por problemas familiares, por problemas entre as pessoas que estão no negócio, que não sabe gerar as suas emoções, gerir, né, as suas Uhum. emoções, e o negócio aí cria aquela questão do abandono, desmotiva, a Sim. pessoa não quer mais, e acaba saindo, acaba criando, não acaba saindo e falindo o negócio. Ele simplesmente arruma outra atividade e Isso. bota aquilo ali como segundo lugar já. Quebrando paradigmas, né? Exatamente. Gente, contabilidade é essencial. Ah, eu não quero pagar contabilidade. Meu amigo, paga uma consultoria contábil, paga um contador, porque ele é basicamente os olhos e os números do seu negócio. Sim. E é o que você falou, vamos deixar de ser o Zé do Coco? Ok. Então a gente não vai mais ser o Zé do Coco, sair da informalidade e vamos procurar uma empresa, uma contabilidade que me preste uma consultoria, uma assessoria de negócios. Então eu vou chegar para minha contadora e vou falar para ela: minha amiga, hoje eu tenho uma empresa voltada para esse segmento.
Quem sou eu perante o governo? Ela vai falar para mim: olha, você pode ser uma simples nacional, pode ser um presumido, pode ser um lucro real. E tá vindo aí a nova reforma tributária. Muita coisa vai ser afetada. E as pessoas estão esquecendo de analisar isso. Então, o contador, ele não é seu arco-inimigo. O contador, pelo contrário, ele é seu parceiro de crescimento. Sim. Ele é os seus olhos durante os negócios para Isso. falar para você: olha, eu estou comprando tal produto. Quanto você está pagando de imposto dele? Aonde você está vendendo? Entendeu? Eu estou comprando o produto certo? Pô, às vezes eu estou pagando um produto, por exemplo, hoje em Minas Gerais. Minas Gerais é um dos melhores lugares hoje do Brasil para se ter e-commerce. Porque o governo de Minas Gerais tem o TTS, que aí é um sistema onde ele beneficia. Então tem muita gente que não sabia daquilo ali. Sim. Só que o TTS te permite comprar produto com o mesmo valor, digamos assim, por causa da questão tributária, de quem tem um e-commerce em São Paulo. Porque ele vai mais ou menos equalizar o processo da sua compra do seu produto. Então você vai conseguir vender online na mesma margem. E tem muito empreendedor que não sabe disso. E tem muito contador que não sabe disso. A própria questão da perda de mercadoria. Verdade. Se a pessoa tem uma perda de mercadoria, como ela vai entender que aquilo ali está perdendo? Quem que vai explicar isso para o governo? Por que eu estou pagando isso para o governo? Então, é importante que vocês tenham um bom contador. Procure um, converse com o contador, mostre o que você quer no projeto e pague o preço, porque uma hora você vai precisar disso. Sim. Se você está querendo deixar de ser o Zé do Coco para se tornar um dos maiores empreendedores, ou só para ter uma lojinha, uma quitanda, ou vender bolo na internet, sem uma contabilidade especializada, uma hora você vai embarrear. E depois, para pagar o atraso, é muito pior. É o estudo tributário, né? Tem que ter estudo Tem que ter tributário o da sua estudo empresa. tributário. Tem que ter um planejamento tributário com o crescimento da empresa. Tem que ter. E não é mal nenhum. Isso está dentro do planejamento. Você não planeja aonde você vai alugar, montar um negócio. Você não planeja que tipo de público você vai atingir, qual tipo de negócio você vai fazer. Por que não conversar com o seu contador? Aí tem outro ponto que a gente volta a falar de novo: o marketing. O marketing é necessário, gente. Vocês precisam investir na questão do marketing das empresas de vocês. Hoje tem várias redes sociais. Vocês vão buscar uma empresa, vão entender como funciona para você fazer o melhor público, porque vai te trazer resultado. Sim. Você vai fazer o seu cliente chegar até você. Ah, deu problema na empresa, vou cortar o setor do marketing. Não quero mais a agência, não quero mais o menino que faz os posts, não quero mais o meu folder. Tá bom. Como que o seu funcionário vai saber que você está com promoção de corte essa semana? A sua equipe, quer dizer. Como que o outro vai chegar, o seu cliente vai chegar para saber daquilo ali? Você precisa dessa comunicação. Com certeza. Então, ela vai chegar. Então, as pessoas precisam entender. Inteligência emocional para lidar com os negócios, para poder ir à frente. Você ter bons consultores para poder fazer a gestão daquilo ali, porque a gente não sabe de tudo. E tá tudo bem. E ainda bem que a gente não sabe de tudo. Nunca vai saber. Mas se eu tenho um contador que é especializado e que sabe, ele vai se tornar meu braço direito. Isso aí. Se eu tenho um marketing que vai me direcionar, ele vai me ajudar a crescer. Vou aprender? Vou aprender. E esse acompanhamento da contabilidade é muito importante. Sim. Os demonstrativos, DRE, ali periodicamente. E às vezes ele dá uma demoradinha, tu liga, ó, tô precisando de uma visita aqui. É a saúde financeira do seu Tem que negócio. ver. Se você não vê o seu DRE, como que você vai entender a saúde financeira do seu negócio? Fica difícil. Como que você vai saber aonde está o seu lucro, a sua perda, o seu crescimento ali? Sim. Entendeu? Então, é necessário fazer isso sim. Essa gestão, ela se tornou uma coisa onde as pessoas falam assim: vou fazer de qualquer jeito. E você vai crescer. Não deixa de crescer. Sim. Só que você pode crescer mais rápido. E quando você chegar num certo patamar, com essa consultoria, com certeza você não tem tanta dor de cabeça. Verdade. E eles, ó, proporcionam, igual Sim. você falou, problemas trabalhistas, digamos assim, né? Hoje a gente tem, além do que você falou do assédio, a gente tem o Burnout, agora, a nova lei, que são as estafas. Então, assim, às vezes a pessoa está estafada, ela está com problema, ela vai ser afastada. E você tem um capital, um caixa, um retorno para colocar uma outra pessoa? Porque ela vai ser afastada, mas vai precisar de alguém. Quanto tempo para treinar uma pessoa? Então, quanto vale a perda? Mais o custo, o cuidado
ou ação? Isso. E Hum. tem também uma questão também acho que não sei se acho que é a partir do mês que vem, agora de maio, as empresas vão ter que dispor de um atendimento de psicólogo, atendimento psicológico Sim, para os funcionários, sim, para cuidar da saúde mental deles. É justamente ligado ao, né, ao burnout, né. sim. Por causa das estafas, né. E olha que interessante, a gente está falando de um mundo onde a tecnologia está tomando frente, onde as pessoas, né, gerir, cuidar, lidar com pessoas é tão difícil, mas aí a gente está esquecendo que a gente precisa dessas pessoas. O Sim. negócio não é tocado nem só com o robô, nem só com a IA, mas também nem só com pessoas. Sim. Então, achar o equilíbrio. Todo negócio bem-sucedido, ele tem um equilíbrio. Ele tem uma noção de antecipação de processos. Então, você consegue ver. Então, a liderança, os gestores, eles têm que estar sempre à frente do tempo deles. Eles têm que estar sempre buscando esse conhecimento, se planejando e reprogramando a rota. Não é problema. Se você programou uma coisa aqui, você viu que aquilo não está dando linha. Seguiu o exemplo clássico é a pandemia, né? Hum. A pandemia nos obrigou a todo empreendedor, a toda a população a ter que reprogramar a rota. Hum. Que hoje, por exemplo, muitas pessoas trabalham home office. O que que isso trouxe de benefício? E isso acabou se tornando um segmento de mercado. Não demora muito, 90% das empresas que podem trabalhar à distância, eles estão migrando as equipes para trabalhar à distância. O bem-estar do funcionário, a diminuição de custos e o crescimento. Teve empresa que nunca mais voltou para o escritório. Sim. Sim. Lá no centro do Rio mesmo, eu estava vendo algumas lojas, umas salas comerciais fechadas e tal, eu conversando com um amigo lá, e falou: "Cara, teve empresa que saiu do escritório, o cara pagava 15, 20 mil reais de escritório. Ele colocou cada funcionário na sua casa normal, continuou, a pandemia acabou, Sim. ele pôde dar uma melhoria, até uma ajuda de custo, alguma coisa assim, e melhorou, assim, a pandemia como eu tenho um hábito de ver as coisas pelo lado positivo, ela trouxe muito benefício, tá. Teve a questão também de muitas empresas fecharam, restaurantes. Hum, Eu tenho um amigo meu que ele foi embora inclusive foi para o Ceará, tinha acabado de montar um restaurante aqui em Cabo Frio, e com 1 mês e meio veio a pandemia. Ele acabou de montar no final do ano, no final de dezembro. Aí veio janeiro, fevereiro e deu aquele momento ali e tal, março já entrou a pandemia. Imagina, ele fechou, conheci Com pessoas assim certeza. também. deu um prejuízo Com danado. certeza. E eu falou, se desgostou. Aí um amigo meu, um primo dele tinha um trabalho, trabalhava com essências, uma coisa assim, de perfume, e estava com a empresa alguns problemas de administração, e tal, cansado, lá no Ceará, lá em Fortaleza. Ele mora lá hoje. Mudou a vida. Mudou de Mudou o vida. curso da vida e é assim mesmo. Muitas pessoas tiveram a vida remodelada após pandemia. E ele falou sobre Fortaleza, de uma cidade bonita. Rapaz, que lugar bonito. Fumado direitinho. E é bem interessante isso Não, também, porque é o seguinte, trabalhar home office tem também a dedicação de quem está do outro lado. E eu já conversei com muitas pessoas que foram trabalhar home office e que tiveram problema de rotina. Ah, eu estou trabalhando na minha casa. E aí perde produtividade. É uma questão de consciência. Não é porque você está na sua casa que você não está trabalhando. Porque por sim. trás de você tem uma empresa. Então não adianta você falar pro Washington, não, eu vou estar trabalhando. Eu estou trabalhando aqui, aí o Washington está me cobrando resultados. Mas eu estou vendo série, eu estou cuidando da minha filha, eu fui varrer uma casa e conversar com meu vizinho. Então, gente, cria rotina. A mesma rotina do escritório, é uma coisa que eu falo para todo mundo que teve dificuldade. Trabalhar home office. Acorda de manhã, faz tudo que você tem que fazer, fecha e se fecha para o seu trabalho. Porque aquilo ali é seu sustento. O ambiente, né? Faça um ambiente propício. Dê o seu horário de almoço, saia daquilo ali. Volte para trabalhar. Então, esta rotina vai te trazer qualidade no processo profissional. É. Sem a rotina, você não vai ter essa qualidade. Tem que ter um ambiente online. Tem que ter um ambiente para criar. Então, Preferência um quarto ali, um canto,
se for uma casa assim que tenha crianças e tal, Uhum. que fecha a porta. Isso mesmo. Porque senão você se desconecta o tempo inteiro. Aí você não trabalha. Não trabalha. E aí você não pega resultado, e aí o seu gerente, seu supervisor, seu gestor tá cobrando aquilo ali. E aí você fala, e agora? O que que eu vou falar pra ele? Que eu não trabalhei? Que eu tava vendo Netflix? E aí E agora eu você... trabalho em home office. É bem isso. Mas tem como acompanhar uma pessoa, às vezes precisa acompanha quem trabalha. Sim. Como sabe se está trabalhando. Com certeza. Mas é uma dica porque as pessoas às vezes acham que agem na malandragem. As empresas sabem sim. E eles sabem através de números e resultados. Mas é o contrário, é para ver para o cara que é funcionário, para você que é funcionário, falar assim, olha, dá valor. É. Porque você tem a qualidade de estar no seu ambiente de trabalho. Sim. Mas então valorize a equipe que está confiando em você. Sim. Porque se você não fizer o seu trabalho, alguém vai fazer. Alguém vai chegar no seu lugar e aí vai acontecer o quê? Você vai perder o emprego. Aí a pessoa fala, fui mandado embora porque eles eram ruins. Não, você não fez o que tinha que ser feito. Você não fez o básico bem feito. Então não adianta. Sim. E dentro desses processos mesmo de adversidade, eu acho que você passou aí, ao longo do tempo que você vem trabalhando, o que que você pode falar para as pessoas que está começando a empreender, que vai lidar com isso? Como aprender a, abre aspas, segurar a onda? Gente, é coração. Deixa eu falar a verdade, é coração. Eu comecei viajando sem um dinheiro para viajar no mês seguinte. Se eu não vendesse, eu não viajava de novo. Sério? É Tem- desafiador. Tem que querer muito. Né? Mas começar a colocar a mercadoria do carro para ajudar com as despesas, custa R$ 700. E eu tinha que fazer, eu não tinha opção de não fazer. Coragem, né? Não tinha opção de não fazer. Coragem era Eu necessária. tinha que fazer de todo jeito. Não existe opção, você não faz. Se eu não fizer, eu não volto. Você sa- eu, sa- eu já saía de casa para trabalhar sem dinheiro para trabalhar. Se eu não vendesse na primeira semana uma pronta, eu dinheiro para segunda semana. Tem que fazer de todo jeito. E assim você vai construindo. Foi Mas é construindo, foi coração. Por isso que fazendo. a pessoa tem que ter essa verdade de querer empreender. Porque você foca no que você tem que fazer, e você, uma coisa tão obcecada, tão obstinada, você não vai sair de todo jeito. E você não pensa em mais nada, mas tudo some, só vê aquilo na sua frente. Eu vou fazer. É assim mesmo. Não é? Com certeza. Então, é de cada um. Essa mercadoria, eu cheguei a fazer com o tempo de mercadoria no carro R$ 10.000, mais ou menos. Quer dizer, valores significativos, né? É, mas ralei. Eu comecei do nada. E para começar a vender, a ser externo, eu tive que fazer dinheiro sendo televendas. Eu lembro que eu entrei num concurso de venda da empresa, onde eu bati toda a equipe nacional, externa e interna, ganhei uma moto, que me ajudou a comprar o carro. Ainda negociei com a empresa para eles me mandarem embora, comecei a trabalhar para eles externo, pegar o dinheiro. Eu tinha dinheiro para em 2 meses, assim, e chegou uma hora que, do jeito que eu te falei, ou fazia, eu estava fora. É interessante porque as pessoas É. veem dificuldade, né? Então, assim, você vê oportunidade. Eu quero fazer, eu vou fazer, desistir hoje para mim não é uma opção. Qual caminho eu vou seguir? Isso chama-se coragem. Ousadia. E ousadia hoje é uma referência de empreendedores no Brasil, porque você tem que ser ousado para você sobreviver nesse mercado. Não Essa adianta. pessoa tem que ter uma mentalidade disso. E o crescimento é superação. Não tem mudança de estágio sem mudança de mentalidade. Não existe isso. Cada crescer tem que realmente mudar a mentalidade dele. Vai aqui, ó. Qual o nível acima? Qual a escala acima? Como é que eu tenho que fazer agora? E agora, como é que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que agir? E aqui na frente, como é que eu posso construir aqui na frente? Ele tem que ir mudando o processo de mentalidade mesmo dele. E crescendo. E é tudo mental. É sempre primeiro mental. Tem uma frase que eu adoro. Mas tem que ter Desistir não é uma opção. coração. Mas é muito coração. Porque a partir do momento que você coloca, né, todo esse investimento emocional, todo esse coração, aí você fala, eu desisti, você parece que você trava todos os seus sonhos, todas as suas metas. Sim. Então, na realidade, eu não estou falando para insistir em algo que deu errado. Não. Eu estou falando para reavaliar e reprogramar a rota. Sim. Então, assim, acontece da pessoa, às vezes, abrir uma lojinha de roupa e não ser aquilo ali. Mas no meio do caminho ela vira e monta uma loja de prata, joias, semi-joias, daí a pouco ela começa a fabricar.
Então pegar todo esse coração, todo esse entusiasmo, essa necessidade Mas apertar a rota ou trocar de rota às e vezes. direcioná-la. É. Direcioná-la. E isso é uma característica que poucas pessoas têm. Porque quando um empreendedor, ele encontra a primeira adversidade, a primeira coisa que ele faz é: vou desistir. E eu trabalho muito isso, eu falo: gente, desistir não é uma opção. Vamos olhar o cenário e vamos ver para onde a gente vai agora, que é o caso que você mencionou do seu amigo. Sim. Veio a pandemia, eu vou fazer o quê? Vou reprogramar. Eu tive um prejuízo, vou para o Ceará, vou recomeçar. E hoje ele está crescente e está em ascensão. Então, essa mentalidade, este coração, Só vem passear mesmo. só vem nos ajudar a crescer, Legal. entendeu? Vem ajudar a gente a crescer, vem ajudar a gente a ter a coragem suficiente para empreender. Eu gostei da fala dele, que ele falando, você falando da tua vida, eu me enxerguei na tua Também. história. Porque eu vim pra cá, né? Aqui é São Pedro da Aldeia, e eu vim pra um bairro chamado Rua do Fogo, né? Um bairro até bacana, assim, em crescimento na época, em 2003 que eu vim pra cá. Mais ou menos em 2006, 2007, início de 2007, eu morava no centro, eu aluguei um apartamento no centro, porque eu morava num condomínio, ali na Rua do Fogo, e longe de tudo ali, pouco recurso e tal, eu acabei indo morar num apartamento alugado no centro, eu, a esposa e o filho. Um belo dia eu olhei pra ela e falei assim: vamos voltar lá pra casa da Rua do Fogo, hein? Aí ela falou assim: não, aqui lá tem que. Aí, é porque condomínio asfaltado, né? Aí quando chovia, lama. Aí quando dá sol, poeira. Aí ficava aquela coisa, né? Eu falei: mas vamos pra lá e tal. Ah, não, porque lá é bom, mas lá é bom. Ah, mas lá a gente fica muito isolado e tal. Eu tive que arrumar um cachorro, pra ficar no quintal. Prometi a ela que ia fazer uma churrasqueira. Boa proposta. Muito boa Eu ia proposta, não colocar gostei não. Eu ia colocar uma piscina. Falei: vou botar uma piscina lá. Você vai fazer isso mesmo? Falei: vou, eu juro. Tive que jurar. Aí arrumei uma piscina lá. E aí eu firmei a cabeça que queria. Falei: poxa, eu tenho que a gente tem que montar um negócio onde não tem. As opções são pequenas. E esse bairro é um bairro assim, na época, sempre foi um bairro afastado do centro, né? Todos eles têm perspectiva de crescimento. E regionalização, né, porque eles precisam de tudo que tem no centro para as pessoas não ficarem mais deslocando. Sim. Então é E eu necessário. mesmo tinha essa necessidade, né? Uma vez eu precisou de um extrato de tomate, eu tive que pegar o carro, ir lá no centro Uhum. e comprar um monte de coisas, porque eu tinha que aproveitar a viagem, tudo por causa de uma massa de tomate que eu estava precisando botar uma macarronada um dia de domingo. Sim. Aquilo me indignou. Falei: poxa, eu tenho que montar um negócio aqui, nesse lugar. Acho que eu vim para isso. E eu comecei a pensar, a mente começou a funcionar, né? A meio que médio prazo. E isso aí ocasionou de eu conseguir vender um terreno, eu tinha uma casa e eu tinha 2 terrenos lá nesse condomínio. Eu vendi um terreno por R$ 6.000 na época. Viu como é que era barato, né? Vendi o terreno e dei a empreitada de alugar uma lojinha pequena, ali na Rua do Fogo mesmo, por R$ 200. Bom, o lugar estava garantido, né? Um amigo, né, que depois se tornou vereador, o Guerreiro, e essa loja foi alugada. E me restou R$ 5.000 e um talão de cheque. Eu só tinha isso. E As despesas do mês, é, o negócio para fazer. a esposa perguntou pra mim: olha, a Cássia perguntou pra mim: Caetano, mas e se não der certo? Se não der certo, eu lembro exatamente do que eu falei. Se não der certo, eu vou fazer o seguinte: a gente leva tudo pra casa, faz uma dispensa, Começou. Ué, porque são artigos de mercado. a gente vai consumir do mesmo jeito. A única coisa que eu podia dizer pra ela era isso. Eu ia dizer o quê? Não vai. Mas assim, toda expectativa é que ia dar certo.
A gente tem certeza que vai dar certo. Não sei, uma coisa, Você tem né? certeza. É uma coisa, Vou fazer. Eu vou é uma fazer. intuição. Intuição. É uma Aí- verdade, né? Eu fui lá no Rio, meu irmão esteve aqui, meu irmão Celso, em fevereiro, esteve aqui, no carnaval, inclusive, que eu montei em janeiro. Em fevereiro ele veio. E por causa do horário, um horário muito longo, né? Porque o mercado começa às 7 horas da manhã, já tá aberto, e fecha 8, 9 da noite e tal. E eu resolvi chamar ele, que já tinha sido meu sócio lá no Rio, a gente já sempre teve sociedade juntos e tal. E eu chamei ele. Pô, cara, vem pra cá, vem trabalhar e tal. E lá no Rio, na Baixada Fluminense. Não, mano, vou ver aí e tal. Falei, vem pra cá, não sei o quê. É aquela coisa de, né? Aí passou um tempo, tudo, acabou vindo. E a gente desenrolou os bigodes, ficou eu já tinha pouco capital, ele também tinha alguma coisa, e a gente juntou e fomos devagarinho, muito devagarinho. É coragem. Foi Início devagar demais. É essa que é a questão, é a mas peraí, coragem. foram 19 gôndolas, Hum. um freezer usado que eu comprei do cara que tinha as gôndolas, eu fui em Campo Grande buscar as gôndolas, buscar não, ele trouxe na picape dele, e eu usei o talão de cheque, né, porque o dinheiro eu tinha que reservar para fazer uma compra à vista, né, de alguma coisa. Eu não conhecia fornecedor, nunca tive mercado, né. Não, e você, para fornecedor, você tem que começar a comprar à vista para gerar crédito, Exatamente. porque senão não adianta. Sem dinheiro, sem pagamento em dia, você não gera Eu crédito. tenho até uma curiosidade que eu gostaria de registrar. Tem uma empresa chamada Zamboni, empresa grande de fornecedores de supermercados. Eu consegui o contato na internet, eu olhei e falei: Zamboni, o que que é isso? É uma empresa, é um atacadista, distribuidor e tal. E eu fui atrás, né, liguei pro telefone e tal: "Ó, o vendedor vai até aí". Eu fiz o pedido, o cara veio, me mostrou uma planilha, tal, e eu anotei as coisas que eu queria e deixei lá, e foi lá, buscou. E eu aguardando para me fazer o depósito adiantado na conta da empresa para me receber as mercadorias. Tu acredita que eles não me entregaram a mercadoria, não me deram o boleto, não me deram nada, eu não conseguia. Eu fui parar em Madureira. Fui parar no Mercadão de Madureira com uma S10 Para pegar a mercadoria. para fazer uma compra, para abastecer a loja. Olha que loucura. Aí eu fui no Mercado Cristal, lá em Mesquita, onde eu morava, onde eu morei. Fiz uma compra, aí coloquei as caixas de sabão em pó, aquelas coisas todas e tal. Começar, né, mas comecei muito pequeno. Mas todo mundo começa pequeno. É aí que as pessoas não E entendem. a insistência. Justamente, ninguém que hoje Insistência doentia, né. ninguém hoje que é grande, começou grande. É. Todo mundo começou pequeno. Referências de grandes marcas, referência de grandes profissionais, de grandes empresas, começou assim, com uma portinha, e de repente virou uma estrutura multinacional. Sim. Então, o que as pessoas precisam entender que o trajeto, a trajetória, ela é difícil, mas ela tem um valor significativo, porque é para você, é a sua empresa, é o seu futuro. Sim. Então você faz por algo ou por alguém. É você mesmo, os seus sonhos, que é o algo. O planejamento é necessário. A diversidade vai te deixar uma pessoa muito mais forte. A coragem de ir além. A coragem de falar, olha, eu preciso fazer, como eu vou fazer? Aí eu ainda falo, né, que aí eu ouso dizer que ainda tem um pouco da fé, que a gente fala, meu Deus, vamos conversar, né? Você me trouxe até aqui, aonde é que você vai me levar? Uma frente É hora- casa, você vai Justamente, não tem como. É números, dados e aquela fé que caminha lado com a gente. Então, esse é o diferencial de grandes líderes, grandes empresas e grandes negócios. É acreditar, é saber que a gente pode ir além. Olha, mas eu não desisti da Zamboni, tá. Mas, Ligando, ligando. Aí apareceu um vendedor, é, Ele chegou e falou assim: "Olha, você tem empresa?" Eu falei: "Eu não tinha o CNPJ". Eu falei: "Eu vou comprar do CPF". Aí eu botei no meu nome. Eu tinha um limite, R$ 1.000. Aí eu ia pedindo a mercadoria. Eu falei: "Caetano, já tá em R$ 900, tá?" Aí eu tinha que desacelerar. "Ó, tá em 950". Quando entrava em 1.000, o palm top dele travava.
Não vai Acabou. Aí parou. Entendeu? Cara, uma barata. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Aí comprava, então, toda semana ele ia lá, eu tinha ali um limite de R$ 1.000. Então, assim, e teve uma vez que teve um vendedor, agora uns 2 anos atrás, ele chegou lá, falou assim, na loja nova, né? Que hoje é a loja nova. Ele falou assim, rapaz, tô lembrado de você, ó. Eu falei, tá lembrado de mim? Porque é tanta gente que passa na nossa vida no comércio. Eu lembro de você, rapaz, uma vez. Você falou uma coisa que. Eu falei, mas o que que eu falei, cara? Eu falo tanto. Ele, olha, eu lembro de uma vez que você estava telefonando com uma pessoa, com um celularzinho que você tinha, você falando com uma pessoa. Aí, tá bom, e tal, tal. Você parece que se estressou na ligação, aí tu desligou o telefone assim, e eu estava esperando para você me atender. Você falou assim, um dia vai ter fila de vendedor aqui na porta. Vai ter uma fila, e eu vou botar todo mundo para esperar. Vai ter que atender um de cada vez, na ordem que eu colocar. E nesse dia que ele me falou isso, tinha uns 6 vendedores para ser atendido. Mas você não deixou porque você quis, não. Você deixou porque era necessário, Porque né? não tinha como atender todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Mas assim, Certeza. o negócio foi uma profecia. Foi muito profecia. E ele achei engraçado que engraçado que eu lembro que eu falei isso. Porque nesse dia eu estava muito indignado, porque havia uma situação que eu Você queria queria comprar e o você cara não queria vender. justamente, é o seu querer, o seu almejar. Eu quero acontecer, eu tenho uma barreira, mas eu quero quebrar essa barreira. Por que não vem pra mim o A negócio? minha inexperiência era tão grande, era tamanha, porque eu tive outros negócios na Baixada Fluminense, eu tive restaurante, tive lanchonete, mas a minha inexperiência era tão grande porque eu não sabia que na região dos lagos, tá, existe muito alpinista de negócio. A pessoa vai lá no verão, monta um negócio Sim. e ele vai embora e larga dívida para tudo que é lado. E eu não tive essa. Eu falei, pô, por que as pessoas não confiam na gente, cara? Que coisa horrorosa. Pô, será possível? Será que eu estou sendo visto de forma diferente? Uma região de alta inadimplência, Entendeu? Exatamente. por ser uma região sazonal. Porque é uma região de turismo, né? Tem um verão, aí chega o inverno, para tudo. E aquilo me aborrecia. Eu falei, meu Deus, é falta de confiança e tal. E eu fui descobrir isso, nem isso eu sabia. Entendeu o mercado. Entendeu o mercado. Entendeu o mercado. Por que isso acontecendo comigo? Porque não é comigo, é o mercado que é assim. Era o mercado que era assim. É o que a gente falou da questão do planejamento, entender o mercado, o que você vai vender, aonde você vai vender, qual época de alta. E assim, essas histórias só mostram pra gente que quem quer empreender, quem quer ter um negócio, ele vai ter que começar. Sim. E ele não vai começar de cima. E vai ter adversidade. E tem que superar a adversidade. Mas se tiver um planejamento, já é meio caminho andado. Sim. Aí você vai agregar com coração, com coragem, com determinação, porque este foco é o que vai fazer você caminhar mais longe. É o que vai fazer você diferenciar da concorrência. Então, todas essas dicas que a gente deu aqui hoje parece ser simples e óbvia, mas eu falo, o óbvio tem que ser dito. Sim. Porque a pessoa está tão no automático que ela esquece do básico. Eu só vou fazer. Realmente, você só vai fazer. Mas então já comece fazendo certo. Já trate a sua equipe sabendo qual é a missão dela ali dentro, qual é a função da sua equipe. Já otimize seu tempo. Já faça uma busca por fornecedores, já veja onde você vai montar o seu negócio. Já planeje o seu capital, já planeje a diversidade. Porque mesmo fazendo tudo isso, alguma coisa ainda vai te testar. E aí, quando a vida te testar de novo, quando você tiver um outro impeditivo, você vai falar, onde eu posso ir? Me traga a solução. O que eu posso ter de solução em relação a isso? Eu tive um problema aqui, vamos colocar isso para cá. Eu não estou vendendo direito, peraí, coloca no começo do mercado e mete promoção. Vamos planejar? A gente muda estratégia toda hora, né? É isso que é o Testa, né? diferencial. Você tem que testar, porque não tem uma receita de bolo. Igual. Não é porque o Carrefour vende daquela forma que você vai vender, porque os cenários são diferentes, o Sim. público é diferente. Então, entenda quem é o seu público, entenda o que você está oferecendo, qual o melhor serviço, o que a sua concorrência vai tirar de você, ou o que você pode ser melhor que a sua concorrência. Então, tudo isso vai te fazer não só ter o negócio,
crescer, mas permanecer. É quando você vê aquela plaquinha, desde 1700 não sei quanto. Por quê? Porque alguém insistiu, criou-se líderes que são os próprios filhos ou outras pessoas para dar continuidade e já está na 4ª geração. Por quê? Porque empreender foi uma coisa que veio no sangue, de oportunidades e crescimento. E aqueles que não têm isso, não quer dizer que não possa fazer. Você pode fazer. É só você traçar a sua meta, colocar o seu coração, fazer o seu planejamento e ter, acima de tudo, coragem. Essa coragem vai levar a gente além em muitos aspectos. Com certeza. Mas a gente vai encerrando por aqui. Queria que vocês deixassem uma dica para o pessoal de casa, um briefzinho do que foi hoje, o que vocês podem realmente levar para os nossos espectadores hoje, que era um dia de bate-papo de negócios. Pode falar. Agradecer a todos, né, por estarem assistindo. Contrate 2 tipos de pessoas. Uma que cubra o seu ponto cego, a parte que você tem mais dificuldade e é mais difícil de ser feito por você. E contrate outro tipo de pessoa, aquela que faz melhor aquilo que você faz bem. Consequentemente, você vai ter mais energia e mais tempo para crescer todo o seu processo financeiro. Fica a dica. Legal. Bom, a minha dica é a seguinte. Nós dizemos assim, poxa, faça o que você gosta. É bacana. Mas a gente precisa, conforme minha mãe dizia, primeiro você tem que fazer o que tem que ser feito, para depois você fazer o que você gosta. Porque senão, se a gente for começar só pelo que a gente gosta, nem sempre o que a gente gosta é o melhor. Então, em termos de início de negócio, em termos de você começar o seu negócio, em termos de você iniciar ou tomar uma iniciativa muito grande, você, infelizmente, vai ter que fazer muitas coisas que você não gosta. Você vai ter que enfrentar muitas situações que você não gostaria de enfrentar. Isso é natural, tá? Não adianta que, mas eu o negócio que eu queria não era esse, porque isso eu não gosto de fazer. Não tem problema, aprenda a gostar. Vá fazendo até aprender a gostar. Quando tiver uma condição de escolher, a gente passa a selecionar, passa a escolher aquilo que a gente mais gosta de fazer, já abre mão de algumas coisas, entrega tarefas que a gente não gosta, conforme disse o querido amigo aqui, meu parceiro Washington, se colocar as pessoas para ser o seu ponto cego, né, para cobrir seu ponto cego. Mas o melhor mesmo é a gente fazer o que não gosta, para depois, né, fazer o que a gente não quer fazer, para depois fazer o que a gente gosta. Nós para frente. Valeu aí o nosso bate-papo aí. E é interessante Sim. para a gente finalizar com as pessoas, fazendo eles pensarem da seguinte forma, né? Eu não sei fazer. Aprende no caminho. Comece. Dê o primeiro passo. Comece e aprenda no caminho. Busque recursos de conhecimento que vão te permitir crescer, estabelecer e prosperar dentro dos seus sonhos. Coloque como meta: desistir não é uma opção. O que você está abrindo mão não é de um negócio, é de uma meta sua, é de um futuro seu. Então, hoje, os pequenos são grandes porque eles não desistiram. Mas eles não sabiam, eles foram aprendendo no decorrer do processo. Então, são 2 variáveis interessantes para se refletir, que é bem isso. Eu não sei fazer? Começa. O próprio ciclo, o próprio processo vai te mostrar e vai te guiar. Não pare de adquirir conhecimento. Mas eu não preciso saber de dados contábeis. Não, você não precisa. Mas você tem que entender o básico para o seu contador te orientar. Para você questionar aquele prestador de serviço que está com você. Eu não quero saber de marketing de tráfego digital. Mas e se o cara da gestão estiver fazendo o marketing errado? Então, aonde que está as lacunas e os buracos da sua empresa? Então, um bom líder, um bom gestor, ele não precisa saber de tudo, mas um pouco de tudo ele tem que saber. É essencial. Com certeza. E é bem isso, gente. Essa semana a gente encerra com gratidão pela presença de vocês aqui. Semana que vem a gente vai estar com um convidado especial, surpresa. No decorrer da semana vocês vão ficar sabendo um pouquinho de quem vai ser, de como vai ser. E eu espero que isso tenha gostado, que tenha sido importante para vocês, com a gente estar fazendo isso aqui de todo o coração.
É uma verdade nossa que a gente sabe que vocês podem fazer, que vocês podem ir além. E se vocês quiserem algum tema, algum comentário, curte o nosso canal, compartilha, dá dicas, é tudo muito bem-vindo, entendeu? E peça pra gente o que vocês querem. Porque realmente nós não sabemos de tudo, mas nós vamos atrás de alguém que saiba para poder fazer o melhor para vocês. Até a próxima semana.